Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje vamos começar aqui pela página 47, teremos uma aula de correção. Vamos à atividade 3, que pergunta o seguinte: a receita ensina o preparo de um alimento doce ou salgado e como você descobriu isso? Nós estamos falando da receita que está na página 46 da apostila, tá? Como vocês observaram, a receita ensina o preparo de um alimento salgado e é possível descobrir isso através dos ingredientes utilizados, como sal e pimenta, e também pelo título da receita, que nos leva a entender, faz referência a um prato salgado, tá bom? Número 4. Há uma advertência na receita. Explique com suas palavras que advertência é essa. Ou seja, não é para que vocês copiem a advertência, mas para que vocês escrevam como se estivesse explicando isso para alguém. Então, eu tenho apenas uma sugestão aqui, né? Logicamente, aqui nós teremos respostas diferentes. O importante é que vocês tenham reproduzido o mesmo conteúdo que está na advertência, porém com palavras diferentes. Então, a minha sugestão é a seguinte: é importante ter um adulto por perto para ajudar a fritar os bifinhos de mandioca. Em sua opinião, essa advertência é importante? Justifique sua resposta. Essa advertência, sim, é importante, mas por quê? Aí cada um também terá um tipo de resposta, mas eu tenho uma sugestão. Porque é muito perigoso manipular óleo quente, mexer com fritura. Ou seja, uma criança não pode fazer esse tipo de atividade sozinha, ela precisa de um acompanhamento para que não haja acidente, né, na cozinha. Número 5, circule o título da receita. Então, voltando lá em cima, ó, está circulado aqui, ó, bifes de mandioca. Quem esqueceu, faça isso agora. A receita está dividida em duas partes. Opa, vamos para número 5, que ainda falta um pedacinho. Em sua opinião, por que ela recebe esse nome? Então, por que a receita é chamada bifes de mandioca? Lógico que vocês também podem ter uma opinião diferente e muito coerente, que faça sentido, mas a minha sugestão aqui de resposta é que porque os bolinhos ficarão parecidos com bifes. Por isso que a receita é chamada de bifes de mandioca. Além disso, também tem a palavra mandioca no título, porque esse ingrediente vai ser utilizado durante o preparo da receita, tá bom? Número 6 agora. A receita está dividida em duas partes. Quais são? A primeira parte é a dos ingredientes e a segunda é a do preparo. Marque a finalidade de cada uma delas. Os ingredientes, a parte dos ingredientes. Lista os alimentos que serão utilizados na receita, né? Cada tipo de alimento e a quantidade. E o preparo explica como fazer a receita. Página 48. Quais são os ingredientes que fazem parte da receita? Mandioca, cebola, cebolinha, ovo, farinha de trigo, sal e pimenta. Número 8. Nós temos um trecho da receita. 2 xícaras de mandioca cozida e moída. O que indicam o número e a palavra em destaque? Indicam que é necessário o equivalente a 2 xícaras de mandioca cozida e moída para preparar essa receita. Ou seja, falando essa resposta de uma forma mais simples, o número e a palavra em destaque estão indicando qual é a quantidade de mandioca que deve ser utilizada durante a receita, no preparo, né, da receita. Letra B. Circule as outras medidas que aparecem no texto. Vamos voltar lá. Nós temos aqui, ó, lá na parte dos ingredientes, 2 xícaras, né, que é a medida da mandioca. Por que nós circulamos xícaras também? Porque a xícara vai ser o recipiente utilizado para medir essa quantidade. Não pode ser, por exemplo, um copo americano, um copo maior ou um outro recipiente. Tem que ser a xícara, que é o tamanho adequado. Meia cebola, nós marcamos o número. Esse número aqui, né, 1/2 significa meia, meio, né? 2 colheres de sopa. Aqui eu marquei 2 colheres de sopa porque também tem uma colher aqui específica, é a colher de sopa, não é qualquer colher. Um ovo, aí somente o número 1, que indica a quantidade. 2 colheres de sopa, de novo nós marcamos, porque é a farinha de trigo. E o sal e pimenta não tem uma medida exata, mas a expressão a gosto indica a quantidade. Ou seja, a pessoa que está realizando, né, está colocando em prática essa receita, pode colocar sal e pimenta à medida que ela desejar, tá bom? Número 9. Qual é a ordem das ações no preparo da receita? Numere-as. Então, primeiro, misture. Segundo, divida.
Terceiro, achate. Quarto, frite. Então, a ordem ficou a seguinte: 2, 1, 3 e 4. Agora, faremos a correção do CA, páginas 22 e 23. Nós temos aqui a receita de um bolo de milho, né? Então, a número 2 já está bem óbvia. O texto que nós lemos aqui é uma receita. Atividade 3. A receita está dividida em duas partes. Observem que essa frase que eu acabei de ler está com um ponto final. Então, é uma afirmação. Não está perguntando se a receita está dividida em duas partes. Está afirmando. Quais são essas partes? São os ingredientes e o modo de preparo. Duas partes. Número 4. Vocês deveriam pegar lá os trechinhos, né, as tirinhas do material de apoio para completar essa receita. Mas primeiro nós precisamos completar os ingredientes. Confiram aí se vocês fizeram corretamente. Uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, chocolate granulado. Vamos então ao modo de preparo. Eu vou ler aqui e vocês confiram aí novamente, tá bom? Se tiver errado, vocês colaram errado algum item e não tiver como tirar, né? Porque quando a gente cola fica muito difícil mesmo e para não correr o risco de rasgar a apostila, vocês podem numerar. Ah, professora, eu confundi, eu coloquei o item 3 no lugar do 2, então faça um númerozinho ao lado, só corrigindo mesmo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, misture os 3 primeiros ingredientes em uma panela. Segundo, mexa com uma colher de pau em fogo baixo, com cuidado para não deixar grudar. Terceiro, deixe ferver e continue mexendo até que aos poucos comece a engrossar. 4. Quando perceber que a mistura parece estar desgrudando no fundo, o doce está no ponto. 5. Tire do fogo e espere esfriar. 6. Com uma colher de chá, pegue pequenas quantidades do doce e enrole na mão untada de manteiga, formando bolinhas. 7. Passe no chocolate granulado e coloque em forminhas. Uma coisa que eu gostaria que vocês observassem é que o texto, esses itens do modo de preparo, tem verbos no imperativo, verbos que indicam orientação, indicam ordem. Por exemplo, no item 1, misture os 3 primeiros ingredientes em uma panela. Misture, ó, o verbo é uma ação, está mandando fazer algo, né? Misturar. Então, misture é um verbo imperativo, porque está indicando uma ordem, uma orientação. No item 2, mexa com uma colher de pau. Então, observe ali a primeira palavrinha, que é um verbo. Mexer é uma ação. Mexa, né? Quando eu falo com alguém assim, ó, mexa, eu estou dando uma ordem ou uma orientação. Então, são exemplos de verbos imperativos que vocês já estão estudando, tá bom? Então, nós finalizamos aqui a correção de hoje, tá? Até a página 23 do CA. Corrijam tudo para que fique tudo bem certinho, tá bom, crianças? Um abração para todo mundo e até a próxima aula!